Scania. Cara, vamos, para explicar, explicar essa parte aí, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Até para contextualizar o pessoal, é o seguinte, né? Se a gente voltar ali no final do século XIX, a gente tava com a Marie Curie e tal, que descobriu os elementos que tinham radioatividade natural. Então você deixava ele ali, ela até morreu por causa disso, né? Sim. Ela morreu por causa da radioatividade. Ela, o marido. Ela, todo mundo ali, né? O caderno dela tem radioatividade até hoje. Lá, você vai lá no museu, lá na França, tem radioatividade até hoje no caderninho que ela anotava as coisas. Isso aí foi uma coisa muito importante. O começo do século XX ali, começo dos anos 1900, foi muito importante para a física também. A gente teve a relatividade ali, 1905 e tal. E existia um grande esforço mundial para se entender o átomo. Então o átomo era um grande mistério, que o átomo era a partícula fundamental. Hoje a gente sabe que tem muito mais partícula, mas naquela época o átomo era a partícula fundamental. Então como entender o átomo? O que é o átomo? Então vem ali vários anos com muitas descobertas importantes. Você descobre o próton, você descobre o elétron, depois passa um tempinho, você descobre o nêutron, né, que é uma parte do núcleo atômico. Então você vai descobrindo várias coisas, e quando você descobre o núcleo atômico, e você começa a imaginar que você pode quebrar o núcleo atômico, que é a tal da fissão nuclear, os físicos começam a fazer contas e falam assim, caramba, cara, a energia que tem armazenada no núcleo atômico, ela é muito grande. Então, se a gente conseguir quebrar o núcleo atômico de uma forma controlada, a gente produz muita energia. Não é pouca, não é muita. E isso começou a virar um negócio. Falou, caramba, então vamos. Só que isso aí era teoricamente, por enquanto. Ninguém ainda tinha feito a tal da fissão nuclear, que era quebrar o núcleo atômico. Então começou uma corrida, principalmente, e aí que é muito interessante, na Alemanha. A Alemanha tinha muito físico bom. Einstein, Heisenberg, toda uma galera lá muito boa. E a Alemanha, aí a gente tem que entrar com a parte da geopolítica, né? Que a gente está ali no comecinho dos anos 30 e tal, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, tinha aquele tratado lá, né? O Tratado de Versalhes, né? De desmilitarizar a Alemanha e tal. Mas a Alemanha, ela vai para a Tchecoslováquia e ela escolhe lá, na hora que fazem uma das reuniões lá para dividir, a Alemanha fala, cara, beleza, vocês podem ficar com tudo, eu quero ficar só com uma partezinha da Tchecoslováquia, que são os Sudetos. Por quê? Porque ali tinha as maiores minas de urânio na época. Já estavam de olho nisso no final da Primeira Guerra Mundial. Já estavam de olho nisso, por causa dos físicos alemães. Porque eles sabiam o potencial. O pessoal falou, caramba, para fazer os testes e para poder estudar esse processo, a gente precisaria de muito material. E os Sudetos tinham esse material para a Alemanha. E aí, isso aí liga um alerta. Tanto que muita gente até fala o seguinte, né? Uma grande pergunta que tem é o seguinte, por que a Alemanha não fez a bomba atômica primeiro? Porque ela podia ter feito. Só que aí o pessoal aí tem várias explicações para isso. Uma delas que o pessoal fala que é o seguinte, o nazismo não conseguiu fazer a bomba atômica por conta do próprio nazismo. O que acontece? Ciência de judeus, né? Exatamente, a ciência de judeus. Então, esses físicos que estavam muito bem ali, eles começaram a odiar aquele regime e começaram a ir embora da Alemanha. E aí, para onde que eles foram? Eles começaram a ir para a Inglaterra, para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Algumas universidades americanas, e aí que o Oppenheimer entra na história, na verdade ele entra muito antes, porque o Oppenheimer nessa época ele já estava lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ele cria um departamento ali e ele abre meio as portas para trazer físicos alemães, porque o Oppenheimer ele tinha estudado em Göttingen, na Alemanha. Entendeu? Que lá na Alemanha você tinha duas grandes universidades, uma delas em física experimental e Göttingen, que era na física teórica, que era o Born, aqueles caras todos. E ele foi estudar lá, então ele tinha uma relação muito boa com os físicos alemães. E quando ele vê que essa coisa começa a pegar lá na Alemanha, o nazismo começa a ter perseguição e tudo, ele cria lá na Universidade da Califórnia um departamento para trazer físicos de lá. E aí esses físicos todos meio que fogem da Alemanha. E aí a Alemanha não consegue ir embora com a... Ficou sem capital humano. Ficou sem capital humano. E aí também ela entrou na guerra, e aí começou a gastar muito dinheiro com a guerra. Então ela já não tinha mais gente nem grana. Por isso que a bomba atômica não foi pra frente lá.
Mas nesse meio tempo todo, a fissão nuclear o pessoal já tinha conseguido fazer. Os alemães tinham feito a fissão nuclear primeiro. Eles conseguiram quebrar o núcleo atômico. Tanto que quando isso acontece, e isso chega nos Estados Unidos, os americanos ficam malucos. Cada laboratório sai correndo para tentar replicar aquilo. E na hora que eles fazem isso, aí entra... Você acha que Oppenheimer é um nome difícil de falar? Tem um nome muito mais difícil nessa história, que é um físico muito importante chamado Leo Szilard, que é um cara austro-húngaro. E ele é muito importante nessa história toda, por quê? Porque ele percebe o poder de destruição que um negócio desse poderia ter, e ele sabia que a Alemanha estava pesquisando isso. Então ele chega junto com o Einstein, ele era amigo do Einstein, e eles escrevem uma carta para o presidente dos Estados Unidos, uma carta muito famosa, uma carta, ela tem duas páginas só, a carta que ele escreve, falando justamente isso. Oi? Fudeu. Mais ou menos isso. Falando, ó, existe um poder poder de destruição muito grande no núcleo atômico, a Alemanha já está atrás disso, e uma coisa muito legal dessa carta, pessoal, você achar aí na internet, você acha a carta para ler direitinho. Eles pensavam que fazer uma bomba, mas a bomba seria muito pesada para ser jogada de avião. Sabe qual que era a ideia original? Era você pôr a bomba num barco e jogar o barco num porto. Nossa. E aí ia explodir o porto e ia explodir as redondezas do porto. E os dois escrevem essa carta para o presidente americano. Aí tem toda uma influência do Einstein. Essa carta chega no presidente dos Estados Unidos, só que a carta fica meio ali de lado, entendeu? Aí nós já estamos ali em 1941 e tal. Em dezembro de 41, tem o ataque a Pearl Harbor, que é quando os Estados Unidos entram na guerra. E aí, quando os Estados Unidos entram na guerra, o presidente pega a carta e fala, ah, é? Então beleza. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele cria um negócio chamado Comitê do Urânio, que é para cuidar do urânio, para cuidar dessa coisa toda. Só que precisava pôr muita grana. E aí eles ficam meio assim na questão do seguinte, cara, eu tenho um monte de alemão aqui, eu vou pôr uma grana na mão desses alemães, cara, que eram cientistas, né? Pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr a grana na mão do exército. E esses caras aí que se virem, eles que têm um jeito lá, que arrumem e tal, mas eu não vou pôr a grana na mão de um bando de alemão, porque ele tinha essa questão toda, né? É tudo uma questão muito complicada, pessoal. E aí colocam a grana na mão do exército, e o exército cria então o famoso projeto, chamava Projeto do Departamento Manhattan, o nome correto de tudo isso, que era pegar o Comitê do Urânio e aí começar a pensar na bomba. E aí o pessoal reduz para Projeto Manhattan. E aí que entra um cara muito importante na história, lá do lado do exército, que é o Leslie Groves, que é o cara que vai comandar tudo isso. E aí, só para o pessoal entender, o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época? Esse desenvolvimento e a pesquisa pelo urânio, pesquisa pela fissão nuclear, ela estava acontecendo em vários cantos dos Estados Unidos. Lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, a Universidade de Chicago foi um lugar muito importante, um dos mais importantes de todos para a bomba atômica foi a Universidade de Chicago. Tinha a Universidade de Colômbia também. Então tinham vários pontos nos Estados Unidos onde estavam trabalhando nisso. Ou seja, estava tudo descentralizado. E quando esse Leslie Groves ele assume, ele começa a ir. Ele vai lá em Berkeley, o pessoal não explica direito para ele. Aí ele vai lá na Universidade de Chicago, o pessoal não... Porque os caras são físicos. Eles não sabiam explicar para o cara o que eles estavam fazendo. Quem que explica para ele direitinho? E é aí que vem o lance de por que contrataram o Oppenheimer. O Oppenheimer é o único. Quando o Oppenheimer explica para o Leslie Groves o que estava acontecendo, qual que era o status das pesquisas todas, qual era o nível que estava, o poder de destruição disso tudo, o cara fala, cara, é você que eu preciso então. E aí que contratam ele, e aí que é criado assim, dessa maneira que é criado o tal do Projeto Manhattan mesmo, que tinha o objetivo de o mais rápido possível, antes da Alemanha, produzir uma bomba nuclear. Em quanto tempo no final foi? Assim, se a gente pegar ali, desde o momento em que você pega ali a fissão nuclear, que é 1932, até a bomba ser jogada lá em Hiroshima e Nagasaki, que é agosto de 45, né? Então, são 13 anos. Isso é muito rápido. Muito rápido. É muito rápido.